Ora viva, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Histórias com Vida. Eu que vos falo sou Rosa Vieira, como vocês já dominam, e hoje, mais uma vez, estamos no ar para mais um podcast. Hoje é quarta-feira e nós hoje temos aqui um convidado que não vai vir falar exatamente sobre a sua vida, mas claramente que é uma história que também pode te inspirar. E mais, para você que é estudante, para você que quer ingressar para uma das universidades de Angola, essa conversa é para ti e fique daí para você saber mais como é que funcionam, como é que estão as faculdades. Hoje eu vou falar com o meu convidado, Batista Escovalo Cambutinha. Ele não é cambuta, ele é alto. Esse é o nome não difere a pessoa. E hoje nós vamos falar com o presidente da União Nacional dos Estudantes Universitários, isso é de Angola, né, a UNEWA. Hoje vamos saber como andam, como estão as universidades em Angola. Então fique daí, não saia, continue a nos assistir. Já te convido também para compartilhar, para comentar, curtir e chamar os amigos para virem saber mais sobre essa união dos estudantes de Angola. A ele eu vou já aqui saudar. Seja muito bem-vindo ao podcast Histórias com Vida. Obrigado. Boa. Sinta-se à vontade. Vamos conversar. Estamos à vontade. É isso, eu sei, eu te conheço. Estás à vontade. Vamos conversar, vamos saber sobre como é que andam as universidades de Angola e também saber sobre a união dos estudantes universitários de Angola. Certo. Boa. Nas vestes de presidente da União Nacional dos Estudantes de Angola, eu gostava de saber quem é Batista Escovalo Cambutinha. Pronto, Batista Escovalo Cambutinhas é um estudante e amante da política. Sou estudante de Ciências Políticas e Relações Internacionais. Okay. E também amo muito, estudo de forma independente a história filosófica de África. Gosto muito de história e tenho estudado há muito de forma independente. Já desejei um dia fazer a faculdade de História, mas não filo. E estou a fazer Ciências Políticas e Relações Internacionais. É um gosto teu ou foi uma alternativa? Amo. Na verdade, eu já fiz 3 universidades. Tive a oportunidade de fazer Economia e Gestão, mas infelizmente era muito... Pronto, na altura saímos do médio. Sim. Estamos a falar há 9 anos. Infelizmente eu não consegui por causa de algumas dificuldades, paramos até no 2º ano. E depois fiz cinema e televisão, isso porque sempre gostei de artes. Certo. E pronto, sempre tive um chamado pela política, sempre gostei de fazer política. Fiz cinema e televisão também, mas depois decidi fazer aquilo que eu sempre gostei, que é política e relações internacionais. Atualmente faço a faculdade de Ciências Políticas e Relações Internacionais, que é algo que eu gosto, amo, e sinto-me feliz com esta faculdade. Então, além de presidente da Associação dos Estudantes Universitários, também és um político, podemos assim dizer? Não, político não, sou estudante apenas de Ciências Políticas. É estudante de Ciências Políticas? Sim, certo. Estudo Ciências Políticas e Relações Internacionais, isso porque é a área que eu desejei me formar. Okay. É a área que eu desejei me formar e felizmente estou a me formar nesta área e é uma área que eu me sinto bastante confortável e sinto-me bem. Político não sou e desejo, futuramente, se calhar, seguir uma carreira política. Muito boa, muito boa. Agora, onde é que entra, quando é que começas, ou como é que te tornas no presidente nacional da Associação, da União dos Estudantes Universitários, da UNEWA? Pronto, eu sou o líder fundador da mesma associação. Ok. O projeto já tem 1 ano, estamos a caminho de 2 anos agora, é um projeto ainda embrionário, estamos há 2 anos. Ele surgiu num dia onde eu estava a ouvir, com meu avô, ainda me lembro, com meu avô, estamos a ouvir um programa na rádio, em função das dificuldades que os estudantes universitários têm passado. E nesse dia eu estava a ouvir a rádio e surgiu-me. Pronto, eu tenho um caderno, uma agenda onde eu tenho vários programas, vários projetos que eu escrevo.
Eu em um dia posso desenhar um projeto, escrever um projeto completo. E naquele dia eu estava a ouvir o mesmo programa na rádio, falava sobre as dificuldades dos estudantes universitários. É um programa se não estou em erro, aquilo é da Rádio Eclésia, manhã da Eclésia, se não estou em erro. Teve um debate que tivemos a falar sobre isso. E surgiu-me, várias curiosidades das nossas dificuldades como estudantes que nós somos. Começou a surgir algumas questões e depois comecei a enxergar as possíveis soluções. Eu liguei para um colega da universidade, nesse mesmo dia eu já estava a fazer relações internacionais, liguei para um colega, o Wilson, que também está conosco, ele é o presidente da Assembleia, presidente da mesa da Assembleia da Associação. Okay. Falei com o Wilson, liguei para ele no mesmo dia, depois nos encontramos na universidade, apresentei o projeto, falei com outros amigos, convidei-los a fazer parte do mesmo, desenvolvemos o projeto e felizmente já estamos a caminho de 2 anos. Tem o Wilson, estivemos juntos, o Pedro Ventura, o Pedro Macula, o Aníbal, éramos por aí 9, alguns desistiram, mas os que continuam estamos juntos aqui agora. Surgiu o projeto, desenvolvemos, levamos no Ministério da Justiça e Direitos Humanos, efetivamos a legalização do mesmo de forma jurídica, esperamos a resposta. Ainda lembro muito bem que depois tivemos um encontro com a Sua Excelência Senhor Ministro do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, tivemos com o Ministro, apresentamos o projeto, reunimos com o Senhor Ministro, deu-nos várias diretrizes, a fim de apresentar o projeto. Graças a Deus, nós estivemos agora a desenvolver algumas atividades de bastidor e dentro de um mês já temos a data, mas ainda não vamos anunciar, estamos aí a lutar para que possamos organizar em uma unidade hoteleira a nossa primeira conferência de imprensa para apresentação oficial da União Nacional dos Estudantes Universitários de Angola, a fim de legitimar a mesma. Boa. E qual é o objetivo da União Nacional dos Estudantes de Angola? A União Nacional dos Estudantes Universitários de Angola, UNEU Angola, é uma organização sem fim lucrativo, é uma organização não governamental de vários estudantes universitários. Uma das nossas maiores finalidades é ajudar no autodesenvolvimento dos estudantes universitários, isso em função das dificuldades que muitos de nós temos tido. Nós, estudantes universitários, temos muitas dificuldades, você não imagina, são muitos. Se eu enumerar que eu não vou sair, mas a gente vai indo falando no meio da conversa das mesmas dificuldades. Nós queremos apresentar soluções, não só apontar as dificuldades, mas também apresentar as soluções para os mesmos problemas. Então, já agora, poderias nomear só alguma das dificuldades que os estudantes têm a enfrentar? A primeira dificuldade está nas estruturas das mesmas universidades. O primeiro problema começa já na própria universidade, e principalmente nos institutos superiores politécnicos. Aí começa já a confusão. Os primeiros problemas são a falta de estruturas. Nós temos estudantes a fazer a formação de enfermagem, onde tem dificuldades seríssimas. Estudantes, como presidente da Associação Nacional dos Estudantes Universitários de Angola, da União Nacional dos Estudantes Universitários de Angola, associado de um centro de formação também, especializado em primeiro socorro e suporte avançado de vida. É o nosso centro de formação, onde demos a formação de primeiro socorro. Recebemos vários estudantes do ensino técnico superior, de enfermagem, ou mesmo de medicina, até de farmácia, ou análises clínicas, que não sabem nem aferir os sinais vitais, porque nunca tiveram uma aula prática. Não sabem nem simplesmente administrar medicamentos. Porque as universidades não têm laboratórios. Mas essas pessoas não passaram no médio, só foram já logo para... Aí sai outra confusão. Alguns vêm do curso de Biologia, Ciências Humanas, alguns fazem análises clínicas. Nós temos analistas que não sabem administrar medicamento. E depois vai para o curso de enfermagem. E nós temos muito que vêm do curso de Física e Biológica porque não tiveram condições suficientes financeiras para fazer a formação técnico médio de saúde. Na universidade optam por fazer o curso de enfermagem. E nos institutos superiores onde eles vão, não têm as condições necessárias e eles têm dificuldade. Por exemplo, nós temos um técnico de saúde, um professor técnico de enfermagem, para 60, 50 estudantes. Imagines, tu vais começar agora, montam aqui a mesa, vão começar com a formação. O formador vai começar, ou o professor vai começar com as aulas.
e tu tens 40, 60 alunos na sala de aula, um técnico, ele vai formar o primeiro 10 grupos, o primeiro grupo de 10 ou de 5. Até pegar o segundo, ele já está cansado. Ele se pegar 20, quando chegar no 30, já está esgotado, ainda tem mais 20. Então, quando temos um técnico. E depois, outro problema é os nossos arquitetos. A maior parte dos arquitetos não tem acesso às salas de prática, porque as universidades fora, né, 5, 6 universidades que nós temos, têm a mesma competência. E agora o INARES barrou algumas universidades de ministrar alguns cursos. Por exemplo, hoje por hoje, tornou-se febre. Temos várias universidades a ministrar um curso de Direito, sem as condições precisas. Nós temos por aí aproximadamente 30, 50 universidades dentro do universo de público e privado que foram barradas do INARES em ministrar vários cursos. Até a própria UAN. A UAN foi barrada de administrar alguns cursos? Sim, alguns cursos estão vedados até que eles organizem as condições necessárias. Quais cursos? Exatamente. Temos o curso de Direito, alguns aqui fogem em mente, tem que estar aqui com uma cábula. Também está lá a Medicina? Medicina não. Medicina para algumas universidades também temos. Temos por aí no universo das mais de 100 universidades que eu conheço em Angola, 150 universidades, institutos superiores público, privado e privados. Nós temos por aí 4 que foram barradas de por aí mais de 20 a 30 cursos foram barrados. Não podem ministrar. Por quê? Porque não têm condições suficientes para tal. E quanto ao curso de Engenharia Informática, também foram barrados? Também algumas universidades. Porque algumas não têm mesmo condições. Não têm condições. Não têm mesmo condições. Nós temos, eu até não vou falar para não criar só aqui confusão, nem vou citar o nome de algumas universidades. Nós temos universidades, eu tenho amigos que os próprios estudantes não têm acesso ao laboratório de informática para elaborar os seus projetos. Eu concordo plenamente com isso, porque não vou falar por uma questão de respeito, privacidade, não vou falar, mas tem uma universidade, né, que não tem mesmo nem computadores. Tem, eu conheço várias também. Então, como é que um aluno vai conseguir exercer? E é o que disseste, muitos deles fizeram outros cursos no médio, e quando vão para a universidade, não tem nada a ver com o que eles aprenderam no médio. Eu vou fazer ciências da computação, por exemplo, mas não tenho um computador, não vou conseguir estudar nada que tenha a ver com redes, com computador, com hardware, software. Quer dizer, é complicado. Tu tens que fazer a programação, não tens como fazer uma programação sem um computador e tu não tens acesso. Até mesmo nem algum dos programadores são programadores. Certo, e essa é outra dificuldade também que eles têm, que nós temos enxergado. E nós temos universidade, por exemplo, mesmo quando eu fiz o curso de Economia e Gestão, nós tínhamos uma cadeira de Informática, mas eu me lembro que no primeiro ano nós não entramos nem sequer no laboratório de Informática. Isso foi em 2017. Nós não entramos no laboratório de informática, mas nós tivemos uma cadeira de informática. E é muito triste. Então, essa é a nossa luta. É lutar pelos direitos fundamentais dos estudantes universitários de Angola. E a maior parte das universidades são privadas, temos poucas estatais. E nós apelamos ao nosso governo que crie as condições de ter mais universidades estatais com as condições precisas. Certo. Não são simplesmente ser estatal, mas é sabe que tem as condições precisas para tal. Exatamente. E essas universidades, a maior parte cobram valores alarmantes. Tu tens universidades que hoje estão a pedir 70 mil, 60 mil, 80 mil, 90 mil kwanzas por mês. Mas vais para lá, em termos técnicos, eles não têm condições suficientes. Isso por quê? Porque nós não exigimos. Hoje os nossos diplomas, as universidades atualmente tornaram-se gráficas, aonde tu vais para lá, pagas mensalmente, até esperares o dia certo, imprimem o teu diploma e entregam-te. Já não formamos quadros, por quê? Porque já não há universidades, temos algumas, né? Mas nós não temos nem sequer uma universidade no top 20 das melhores de África. Não. Isso é muito, é muito triste. É muito triste. Eu gostava de saber algo. Segundo as análises que tens feito, daqui a mais 5 anos, como é que você acha que as universidades poderão se posicionar? Não vai mudar nada daqui a 5 anos se nós não intervirmos. Os estudantes? Sim, se nós como estudantes não intervirmos, não fazemos uma pressão legítima e por caminhos legais, óbvio, não vai mudar nada. Será que essa falta de pressão dos estudantes, né, quanto a pedirem
pelos seus direitos. Não se dá o caso de que temos lá muitas mentes ou pessoas que têm a mente preguiçosa e só se importam com a palavra ir para a universidade e acabou? Sim, isto porque é o nível de educação que a gente começou a receber, porque isso não começa só no ensino superior, isso começa a partir do ensino de base. Eu ainda me lembro que na altura que eu fiz o curso técnico, o médio, fiz o médio de Ciência Econômica e Jurídica. Na altura eu estava com meus 16, 17 anos, eu terminei com 18 anos. E na altura nós já tínhamos o conhecimento que tínhamos, porque tínhamos vontade de estudar. Naquela altura, pessoas que faziam ensino médio, eu terminei ensino médio há 10 anos. Certo. Terminei ensino médio 10, 11 anos que eu terminei ensino médio. Naquela altura, as pessoas que faziam essa formação, as pessoas que estavam no ensino médio ainda tinham bagagem de confrontar professores. Sim. Ainda conseguíamos confrontar. Ainda me lembro que nós expulsamos 3 ou 4 professores. Expulsamos um professor de DS, expulsamos um professor de economia, se eu não estou em erro. Expulsamos um de inglês, porque na altura eu já tinha um centro de formação, eu já trabalhava. Um dos meus colegas já era diretor pedagógico de uma instituição, outro já era diretor, e nós já tínhamos, era nos 18, 19 anos, mas já tínhamos o conhecimento e a bagagem que tínhamos. Por quê? Porque naquela altura formava-se quadros a partir do ensino médio. Hoje na universidade, tu tens estudantes que nem sabem fazer uma redação, e tu te perguntas como é que ele passou no teste psicotécnico da mesma universidade para ter acesso ao ano letivo. Até escrever. Não sabem uma redação. Até escrever não sabem, e é complicado. Então, você está a olhar para a caligrafia, para o que a pessoa está a escrever, você está a perguntar. O que é que essa pessoa escreveu? Ele queria dizer o quê? E é estudante universitário. E amanhã está aí, está a defender essa monografia, está a receber o canudo, está aí no Facebook, no TikTok, em qualquer lugar a postar. Ainda escreve de forma horrível. E aí, se você lhe corrigir aí, vai dizer que você está com inveja porque não estás a estudar. E é certo. complicado. E maioritariamente é mulheres. Dizem mais, faz favor, Certo, por exemplo, nós nas universidades agora tu tens a formação de técnico superior de psicologia, pedagogia, tu tens filosofia, algumas universidades já extinguiram essa formação, mas tu vais sentar com alguém que está fazendo uma formação técnico superior de filosofia, você vai sentar para observar a capacidade argumentativa do mesmo indivíduo, é triste. Mas ele é técnico médio, é licenciado em psicologia, em filosofia. Ele não consegue defender uma tese. Um pedagogo não consegue defender uma tese. Tu metes aqui um pedagogo, alguém que fez a formação de pedagogia superior, de pedagogia, a defender uma tese, não conseguem. Mas tu se colocares com alguém que fez a formação uma formação de formador, uma formação assim básica, ou mesmo fez pedagogia e didática, tu vais ver que a pessoa que fez a formação básica de 3 meses ou uma formação de formadores tem a maior capacidade argumentativa do que essa pessoa que fez o curso técnico superior. E é complicado. Isso por causa das estruturas das nossas universidades. E essa falta de estrutura é culpa de quem? Pronto, isso porque outra coisa as universidades atualmente já não contratam professores porque têm mentes brilhantes ou têm um currículo bonito. Eles contratam um professor em função daquilo que eles precisam. Eles, se tiverem a precisarem de um técnico, ou um mestrado, um licenciado para ministrar no primeiro ano de Relações Internacionais, eles só querem. Os requisitos já não são tão rígidos. Por quê? Porque nós temos formadores ou professores universitários sem agregação pedagógica. Nós temos professor que só está ali porque é licenciado, é mestrado e é doutor, mas não tem agregação pedagógica. E as universidades, algumas, ministram agregações pedagógicas para os professores, antes de começarem a formação com os estudantes. Mas a maior parte já não faz. E por quê? Porque a maior parte também, conforme estava aqui a falar na conversa de bastidores, a maior parte são colaboradores. 90% até é um valor, é uma percentagem muito ínfima. 97% dos professores da universidades privadas, principalmente, até as estatais também são colaboradores. Nós não temos professores efetivos, são 3% ou 5%. 97%. Sim, porque as universidades ficam com medo de pagar efetivo. A soma de um efetivo é diferente de um colaborador. Um colaborador pode ganhar quanto? Nós temos colaboradores que ganham 3, 4 mil, 2.500 por tempo, nesse Instituto Técnico Superior. Não percebi como? 2.000 por tempo, 2.500, 3.000
professor técnico médio, ou professor do ensino superior, a ganharem 3, 4 mil kwanzas por tempo. Nós estivemos a fazer esse levantamento. Então tu vais para um instituto técnico superior, Meu Deus. aonde estão a ministrar o curso suponhamos, deixa lá ver o curso que tem tido poucas saídas de sociologia. Ele só tem 20 alunos. Pagam 20 mil, 25 mil kwanzas. Quanto é que vão te pagar? Teus colaboradores. E és obrigado a trabalhar por tempo. Então nós temos vários, por isso é que estamos a formar professores, temos professores de ensino superiores micheiros, aonde são obrigados a negociar, por exemplo, algumas instituições, o dinheiro do recurso, o professor reparte com a instituição. Eu ganho 2 mil kwanzas por tempo, 3 mil a 4 mil kwanzas por tempo. Tenho 20 alunos. Eu pico 15 ou pico 13. Para eu ter dinheiro. Para eu ter dinheiro, porque vou repartir com a mesma com a instituição. E para quem vai para o recurso, quanto é que ele deve pagar? Não, isso depende de cada universidade. Hoje os recursos são acima de 5 mil kwanzas por cadeiras. Acima de 5 mil Sim, kwanzas. não tem nome. Então, não sei. se ele picar uns 15... Para uns 15, já dá, estamos a falar de 75 mil kwanzas, né? Eu estou bem se matemática de dinheiro, né? Não, pronto, porque trabalhamos com finanças também, entendemos? Estamos a falar de 75 mil kwanzas. Então ele já tem aí um dinheiro garantido. Numa só turma, se ele tiver 3 turmas... Epa! Já dá para dividir. Já dá, então eles dividem se calhar 50%. Não sei qual é a porcentagem com as universidades que ele tem dividido, mas é nessa ordem de ideia. E como o presidente da UNEWA, qual é o teu... Não só você claramente, né? Mas você com a tua equipa toda, que compõem, que estão na linha da frente da Associação Nacional. Quais são os vossos objetivos, né, de modos a garantirem estruturamento nas universidades de Angola? Pronto, os objetivos são vários e alguns já estão a ser concretizados sem antes que a gente ponha a mão, isto porque o Ministério do Ensino Superior se calhar já olhou, né? O INARES começou agora que é o cancelamento de algumas formações ou de alguns cursos não legalizados, porque nós temos universidades atualmente que ainda ministram cursos não legalizados. O curso não está legalizado, ele não está reconhecido essa formação, mas ainda assim eles ministram. E as soluções são essas, pormos os pés assentos, sentamos com as mesmas universidades, sentamos com os presidentes das associações dos estudantes universitários. Por quê? Porque nós estamos de fora. Nós conhecemos o problema porque a gente também ainda é estudante, mas tem uma universidade que a gente não frequenta como estudante, mas sim como um órgão, como uma associação. Dali, os presidentes da mesma associação dos estudantes têm que se bater no peito. Isso é o quê? Apresentar programas sólidos que possam ajudar no desenvolvimento dos estudantes universitários dentro da própria instituição. E a gente tem também programas internos nossos que a gente tenciona apresentar para os mesmos estudantes universitários. Vocês também realizam, ajudam estudantes que estão com dificuldades de pagarem as propinas? De momento não, porque a gente tem uma instituição sem fins lucrativos, a gente ainda não tem um financiamento e a gente também não tem assim, uma cota sólida para que possamos ajudar os mesmos estudantes. Mas até neste ano letivo, o próximo que já se avizinha, já começamos com algumas conversas de bastidor com algumas instituições, onde eles vão ceder-nos algumas bolsas de estudo. A gente vai poder oferecer as bolsas de estudo para os estudantes que vão finalizar agora os cursos técnico médio, para ingressarem para o ensino superior. Agora, financiar, para quem tem dificuldades financeiras, a gente não faz, porque a gente também é uma instituição embrionária, mas a gente está a todo gás lutar para que possamos ter financiamentos, não como associação, mas como particulares a financiar a associação, para que a associação possa enviar os estudantes e esses meus estudantes sejam financiados por eles. Muito boa. E me diz só algo, me responda só algo. Angola não faz parte, nenhuma universidade em Angola faz parte daquelas que são consideradas melhores. Vamos só falar de África. De África não tem, nem mesmo a UANI. Nem mesmo a UANI. É possível, e isso acontece dessas instituições, ainda saem alunos que são mesmo
mal no que fazem? Não, temos bons por acaso. Pode embora as universidades não estarem lá no pico, No pico, sim. Isto mas porque sai lá bons resultados. sim, se esprememos bem, ainda sai bons resultados. Não só na UAN, até algumas universidades privadas ainda saem também bons estudantes. Isso por quê? Porque é fruto daquilo que é o autoconhecimento e ele vai desenvolvendo lá. São pessoas que já nasceram com conhecimento, estão desenvolvendo o mesmo conhecimento lá. Por quê? Porque na universidade a gente vai não simplesmente para aprender, a gente vai desenvolver também aquilo que a gente já sabe, aquilo que a gente já tem. Por isso é que nós temos hoje muitos jovens com mente preguiçosa que vão para lá e acabam por não desenvolverem novas aptidões. Por quê? Porque são pessoas que vêm de um mundo totalmente já padronizado, de um sistema padronizado e não conseguem desenvolver. Mas na UAN temos bons estudantes, sim, principalmente na faculdade de economia, com esses bons, sim, com esses bons. De engenharia também com esses bons. Temos a Universidade Católica também com esses bons estudantes de direito que acabaram por sair de lá. E temos também bons estudantes na área de saúde que saíram da UPRA, mesmo do Piaget. Piaget também tem formado bons estudantes na área da saúde, mas ainda assim precisam apertar mais. E qual seria o apelo que deixarias ou que darias para a nossa governação, o governo, quanto às universidades? Olha, as reclamações são as mesmas. Elas não mudam de geração em geração. O que eu apelo é que haja uma integração, uma colaboração entre o Ministério da Educação e o Ministério do Ensino Superior, porque tudo começa a partir da base. Nós tivemos dificuldades, por exemplo, eu ainda me lembro que eu aprendi a ler na segunda classe. Eu aprendi a ler na segunda classe, eu fiz o primeiro na Igreja Católica, aprendi a ler na segunda classe, e eu ainda me lembro que os professores tinham um método, eu me lembro até agora dos métodos de ensino dos professores, era um método de ensino totalmente diferente dessa nova reforma educativa, porque tudo começa da base. E aquele tinha mais resultado que o de hoje? Sim, tinha mais resultado que o de hoje, porque hoje nós temos várias classes de transição. Outras classes, na primária, na iniciação, tu não reprovas. É bem difícil tu veres um menino da primeira, segunda classe a reprovar. Então, nós estamos a formar péssimos estudantes a partir da base. Temos alunos na quarta classe, que ainda eu aprendi a ler na segunda classe. Eu estudei lá, é porrada que nos davam. Outra mulher, a professora Maria, eu ainda me lembro da professora Maria, outra a professora Claudete, são gêmeos, a professora Claudete, me davam mesmo bem. Eu nem me lembro que eu lembro das duas, porque aprendi a ler com a professora, eram duas, a Cleomilda e a Claudete, são gêmeas, por acaso. E eu aprendi a ler com elas, porque elas me solavam de verdade. E na segunda classe eu era obrigado a ler, porque nós decorávamos os textos. Mas assim, quer dizer que hoje em dia dá-se mais mimo aos alunos? Sim, não precisamente bater atualmente, sim, mas tem métodos apropriados. Por exemplo, na China, eu tive a falar uma vez, por exemplo, com uma amiga minha, Daniela Ventura, ela por acaso é professora ela dá aula para iniciação. Pronto. E ela tem aplicado bons métodos. E eu gosto, realmente ela faz alguns vídeos no story dela, que é incentivo a artes dentro da instituição. Okay. Por exemplo, ela faz o quê? Ela cria aulas de artesão, outra vez ela cria aula de canto, aula de música mesmo dentro da escola. Ela cria, ela traz, uma vez ela mandou crianças fazerem os materiais de EVP, mandou trazer as plasticinas. Certo. Ela incentiva as crianças a fazerem artes plásticas, ela incentiva as crianças a fazerem artesão, ela organiza programas internos, as crianças vão para algumas feiras, vão para museu, mas algumas instituições privadas fazem isso. Mas as nossas públicas não. Aquilo você chegou, ba, de, bi, bo, bu, bem com a, ba, ma com ma. Então, aquilo vai de gerações em gerações. Estamos a crescer totalmente padronizados. Não há mudança. Eu concordo muito contigo. Eu ainda vejo que a forma como éramos ensinados anteriormente é muito diferente com a forma como que os nossos irmãos estão a ser ensinados hoje. Há muito mimo. E não é sobre questão de bater, mas é sobre você ser rigoroso com a pessoa, porque às vezes
E esse rigor não é de você também ser agressivo. É de você olhar para o teu aluno, observar o que essa pessoa gosta de fazer e lhe incentivar. Hoje, tu tens o ensino primário. A maior parte das pessoas que me lecionam no ensino primário nem são técnicos superiores, são pessoas que estão a fazer décima primeira. E com dificuldade seríssima. É professor de matemática que não elaboram aula. Eu na universidade tenho um professor que eu vejo. Eu consigo ver quando um professor não elabora a matéria. Tem professores na universidade que não vêm preparados. Ele sabe que está em uma universidade que vai encontrar estudantes que já vêm a outra universidade com experiências. Eu ainda me lembro, no primeiro ano que eu estava fazendo economia e gestão, se eu não falar o nome do meu professor aqui de economia, ele na altura trabalhava na casa militar, por acaso, era alguém mesmo... Mas em termos de conhecimento, ele tinha mesmo conhecimento, ele é bom em contabilidade, é um perito em contabilidade, é um bom contabilista. Eu aprendi sobre balanço, balancei tudo isso com ele. Mas agora, agregação pedagógica, ele não tinha. Metodologia pedagógica, ele não tinha. Ele chegava na sala de aula tudo direito. E você via que ele tinha dificuldade. Um belo dia eu cheguei para o professor, falei com o professor, chamei ele no canto da hora das contas, porque os estudantes lhe irritavam na sala, pedi para ele sair, expulsar o professor. E eu falava com o professor, muda aqui, aqui, faz isso. E onde ele deu aula, uma aula bem bonita, que todos nós levantamos e aplaudimos o professor. Por minha iniciativa, aplaudir, todo mundo aplaudiu o professor. Por quê? Porque falta-nos agregação pedagógica para os professores. Amor à arte. Hoje não se dá a formação por amor à arte, porque por causa do dinheiro. O professor hoje está ali, não como educador, simplesmente está como empregado. Porque quem dá aula na primeira, na segunda, na terceira classe, ganha 20 mil kwanzas e por tempo ganha 1000 kwanzas. 20 mil até favor, são 15 mil. 15 mil. Ele se ficar 2 semanas doente, ele vai ter que vai dever a instituição. Sim. Então, isso não há salário. Já vês, isso é triste. Isso é triste, muito triste. Por isso é que a gente tem que lutar para que as bases, comecem a estar num nível de formação totalmente diferente. Tudo começa das bases. E nós temos professores na faculdade, Rosa, sendo sincero, que não sabem elaborar um plano de aula. O estudante pensa que se pedir plano de aula, quer dizer, o professor vai dizer que não posso te dar porque você é rebelde. Mas, por norma, o professor, quando chega, tem que apresentar um plano de aula no início do ano letivo. Ah, sério? Sim, porque eu tenho que acompanhar um plano de aula do professor. O que é que vamos falar para eu conseguir estudar e entender? Como é que vais me dar, por exemplo, né? Estamos a falar sobre o roteiro. Tu estás aqui como apresentadora. Como é que tu vais continuar a apresentar o programa sem ter, vocês terem um roteiro, um guião? Certo. Tu vais te perder. Tu vais, por exemplo, fazer um filme. Quero fazer um filme, sou atriz, sou um ator. Se não tiver um roteiro, tu vais falar coisa com coisa, vai ficar sem sentido. Então o professor tem que vir apresentar o programa e o plano de aula. Os professores não apresentam porque não elaboram aulas. Eu já tive professores que estão vindo dar aula. Ele está na universidade, o professor está a ditar no livro. A política, não sei o quê, ponto. Professor, é para continuar? O colega entra e não prestar atenção. Não, aqui é reticência. Tá. Nós já não tínhamos. Isso é sério. Já não tinha mais que estar. Nós já não tínhamos que estar nesse nível. Já não. Isso acontece? Acontece muito. Eu vejo isso. Eu nasci na universidade, eu tenho visto isso. Professor com dificuldade de se posicionar. O professor está a dar coxa nos estudantes. Vamos falar um ponto de continuação. Temos universidades, por exemplo, hoje por hoje, é inconcebível. Nós ainda temos universidades que os professores escrevem no quadro com giz. Temos universidades que nem tem retroprojetor na sala de aula. O professor está a escrever com giz, aquele pó faz mal, aquele é químico. Usa marcador, mas o professor não está a escrever com giz, pega o apagador e ainda bate no quadro para sacudir o pó. Está a inalar tudo aquilo. Eu nunca mais vi. Na minha universidade tem isso, vou te mentir. É sério. É sério. E depois estás a pagar 45, 46, 50, 60 mil kwanzas. Tu não tens um marcador, não tens uma sala com marcador, não tens uma sala com projetor. E os próprios presidentes da Associação dos Estudantes das próprias universidades são os coniventes da reitoria, porque eles ganham valores de dinheiro em cotas. Então está a ganhar cota, está a me pagar cota por propina. Eu, como estudante universitário, pagar propina, 100 mil kwanzas da minha conta para a Associação dos Estudantes. Eu, como presidente, estou a ver o dinheiro, vou falar o quê? Você é conivente, porque se me terem daqui, vou perder a micha, vou perder a bolsa de estudo, porque quase todo mundo, membro da direção da Associação dos Estudantes, não pagam as propinas.
O presidente, o vice-presidente, o secretário, a maior parte não pagam. E já agora, quantas universidades fazem parte da União dos Estudantes? Nós estamos a cadastrar, atualmente já temos 15 privadas. Cadastrados? Sim, cadastrado, 15. Temos aí convênio E públicas? com duas públicas. Isso porque os mesmos presidentes não facilitam. Eles não facilitam porque eu dou-lhes razão. Alguns foram iludidos por algumas associações já criadas. Temos aqui algumas associações já criadas e voltadas aos fins político-partidários. E alguns sentem-se meio que reluzentes em fazerem parte porque não querem ser usados como marionetes. Ok. Entendo isso. E não é nossa visão. A nossa visão é totalmente diferente. A gente é uma instituição totalmente apartidária. O nosso princípio é apartidarismo. Quando a gente tiver que entrar dentro da UNEWA, fora das questões partidárias. Mas não é que a gente não vai ter briefing. Nós temos tido conversa dos bastidores, alguns contatos de forma presencial, né? Porque é necessário que a gente alargue, estreite os nossos laços com vários partidos políticos, presidentes das mesmas instituições. Mas agora, nos identificamos como uma instituição partidária, defender causa de um partido, a gente não se identifica. E a maior parte fica com receio de ingressar por causa disso, porque a maior parte das instituições juvenis, 97%, 98%, 99% são partidárias. Mas nós não queremos isso. Nós queremos e lutamos para sermos apartidária, mas espero que não nos olhem como um grupo de pressão que vem aqui levantar os cartazes, fazer manifestação constantemente. Não. Se as reitorias, o Ministério do Ensino Superior, o Governo Central entender a nossa visão, não há necessidade nenhuma da gente fazer pressão. Não há. Por exemplo, nós temos tido uma luta que é na legalização. É uma luta tremenda, legalizamos o nosso projeto. Até agora, já estamos há quase 2 anos na luta jurídica. Ainda não... Eu escrevi para o ministro Marcelo Lopes, escrevi agora para a diretora do gabinete do ministro Marcelo Lopes, não tivemos acesso. Nós só tivemos diretamente com a sua excelência ministro do Ensino Superior, porque eu tive a audácia de escrever uma carta para a sua excelência, senhor presidente da República, que depois a mesma carta desceu, na altura quem estava lá era o atual presidente da Assembleia Nacional, para o chefe da Casa Civil do presidente da República, Dom de Almeida, que desceu a carta diretamente para o ministro do Ensino Superior. Daí o ministro do Ensino Superior nos recebeu. Porque se a gente escrevesse diretamente, não nos recebiam. Nós escrevemos para o governador de Luanda, tensionamos ter uma audiência com o governador para apresentarmos algumas questões, infelizmente também nada. Isso porque o nosso governo acha que todas as instituições, todas as associações criadas é com o fim de criarmos terror, de criarmos caos, de criarmos oposição para o governo. Não. Não é Mas isso. o governo, se pensa isso, é porque também conhece seus atos. Certo. E uma coisa que é visível e aqui ninguém vai querer esconder é que até o governo sabe que o povo está cansado de muitas coisas. Então, qualquer coisa, qualquer ação do povo vão achar ou vão entender como uma ação terrorista, como já, né? Vão nos rotular como os lumpen, os vândalos. Então, mas não é isso. É como um filho. O que nós queremos é só que nos deem ouvidos. Certo. E mais do que nos darem ouvidos é que vocês atentem para aquilo que são as nossas reclamações. Certo. Porque nós queremos melhorar Angola. É e nós não vamos melhorar Angola com universidades em decadência. É necessário olhar, José, porque cai em Luanda. Em Luanda nós vivemos esse episódio, agora imagina nas demais províncias. Por exemplo, nós temos províncias que só tem uma única universidade. O Kwanza Sul está aqui, bem próximo. Kwanza Sul tem só, se não tem erro, 3 universidades, 2 privadas e uma pública. O Bengo tem por aí só 2 ou 3 universidades. No Ixo tem uma, que é para a vida pública, e umas 2 privadas. Imagines, nós temos mais o quê? Mais qual das províncias que temos só 2 ou 3. Por exemplo, nós temos Cabinda. Nós temos províncias com mais de 2 milhões ou 1 milhão de habitantes, como a sua universidade, onde a maior parte da população angolana é jovem. E a maior parte está exclusa do ensino superior. O governo está a nos negar a oportunidade de a gente ingressar no ensino superior. Porque quanto mais mentes pensantes, quanto mais mentes brilhantes, será o caos para eles. E eles sentem-se com medo disso, mas nós estamos aqui garantindo que nós não queremos confusões. Nós não queremos criar manifestações constantes. Nós queremos apenas que nos ouvem. Por quê? Porque pedra dura bate no até que fura. Então, se não nos atender, a gente vai ter que bater de frente. Exatamente. Que não é bom.
Por quê? Porque nós temos a oportunidade de dialogarmos. Então eu quero dialogar contigo, tu estás a me fechar. Como é que eu vou conseguir desenvolver? Nós somos jovens e temos energias. E quando a gente sentir que as nossas energias estão a ser gastas, a gente vai fazer o quê? Vai recarregar. E se a gente recarregar, vamos ter necessidade de usar. Para a gente usar, vamos usar como? De forma a gente sentir-se satisfeito. Então, há necessidade deles nos ouvirem, há necessidade de eles começarem a entender que as coisas mudaram. Hoje o mundo tornou-se digital. Por exemplo, nós estamos a ver agora a guerra na Ucrânia, a guerra agora no Médio Oriente, entre os Estados Unidos e o Irão e Israel. Por exemplo, se tu veres a guerra atualmente, hoje a guerra é de inteligência contra inteligência. Mas nós aqui, o nosso da contra-inteligência, tu vais falar com efetivos do SIC, do DIP, a universidade onde ele passou. Que universidade esse indivíduo passou? Estudou o quê? Tu vais para a Procuradoria-Geral da República, vais ter com um magistrado, tu estás a ver a pessoa que está a falar contigo, e estudou onde? Estudou no Angola, mas estudou no Cangonjo. Tá bom, não é sobre a universidade, o que é que ele aprendeu, o que é que ele fez? O que é que ele está a te apresentar? Tu vais para uma esquadra fazer uma reclamação, o homem que vai te receber no piquete, a forma dele fala, então são locais chaves. Não vai na forma, vai só olhar para o rosto. Então são locais que tem que ter pessoas com uma capacidade de percepção muito ampla. Essas pessoas saem onde? Na universidade. Tem que se exigir das mesmas universidades informarem quadros para a sociedade. Exatamente. Porque nós saímos em guerras de inteligência, nós não temos nada aqui, nós não conseguimos fazer absolutamente, nós até fósforo rosa, não conseguimos produzir um palito de fósforo. Nós tivemos há tempos, há um ano, o nosso governador, na altura, governador de Benguela, o Isaac dos Anjos, que estava estrando com paliteiro, porque já tem uma fábrica de paliteiro aqui em Angola. Isso é bastante triste. Olha, fazes-me lembrar, só para descontrair, de um senhor que disse assim, falava sobre alguém. Olha, aquele cara, ele é empreendedor. É um empreendedor, mas que não tem nenhuma agulha em nome dele. O cara ensina sobre empreendedorismo, ele diz que é empreendedor, mas não tem nada em nome dele. E é complicado. Por exemplo, nós temos muitas terras férteis. Sim. Mas nós temos estudantes a fazerem a faculdade de agronomia com dificuldades sérias. Então, tu estás a formar engenheiro agrônomo, você só lhe coloca no campo, não tem contato direto com a tecnologia, com a inteligência artificial. Não tem contato direto, mas estão a fazer agronomia. Hoje por hoje, se a gente diversificar a economia, o agro é o mundo. O agronegócio é algo que dá muito dinheiro. O Brasil vive do agronegócio. O PIB brasileiro hoje, quem contribui, um dos maiores contribuintes é o agro. Mas como é que nós vamos criar autossuficiência se a gente não investe nas cabeças, nas mentes pensantes? Então nos falta investirmos muito, muito mesmo. Então, o que nós estamos a precisar é que o governo invista nas universidades. Mas uma pergunta, o governo também tem direitos de investir numa universidade privada? Sim, tem. Apesar de que não faz parte do governo? Sim, temos instituições público-privadas, isso independentemente da parceria. Independentemente da parceria, o governo pode fazer doações, o governo pode criar incentivo para os estudantes para a mesma instituição. Porque não temos visto isso. Eu, se tiver dinheiro, por exemplo, vou te falar do meu centro de formação agora mesmo já. Só me falta financiamento. Por exemplo, se tiver financiamento, dentro do meu centro de formação, legalizar como uma empresa. Tá bom, até ali, ok. Vamos pagar os impostos, vamos pagar tudo. Eu, se tiver dinheiro suficiente, eu posso abrir uma universidade. Hoje, quem abre a universidade é empresário. Quem são donos das universidades? É o mesmo grupo de pressão. Criou-se uma oligarquia. Grupo de pressão não. É a oligarquia. Quem abre a universidade é empresário ligado ao sistema. Você, se não for um empresário ligado ao sistema, não te vão legalizar a tua universidade. Todo instituto superior, politécnico, universidades privadas, fora das igrejas, universidades ligadas às igrejas, todas as universidades são de empresários ligados ao sistema do governo, dono de todas, desde a Independente, desde a Lusíada, desde a Metropolitana, desde a Gregório Cimento. A maior parte da universidade, todas as universidades, os empresários têm que ter ligação direta ao sistema. Por quê? Por que os donos da mesma universidade têm ligação? Então, Rosa, tu és a presidente da República de Angola. Eu sou membro do mesmo partido ou do teu governo. Que é a minha universidade, vais me dar barra?
Não. Tu és ministra da Finança. Eu sou dono de uma universidade, somos todos membros do bureau político. Epá, nos bastidores vamos subir o preço das propinas. Porque depois vamos repartir. Quem é dono das universidades são eles, quem está a ganhar são eles. E nós vamos fazer o quê? Simplesmente obedecer. Então, há necessidade de eles entenderem que são pai. E a maior parte deles, os filhos não estudam cá, nós estudamos aqui. O nosso ensino é mutilado por causa disso. Se tu tiveres filho de todos os governadores, filho da Vera Daves, filho da Luísa Gringo, agora essa que saiu agora como ministra da Educação, filho do Manuel, da sua excelência ex-governador de Luanda, agora ministro do Interior, Manuel Homem, o senhor governador agora do Kwanza Sul, Eugênio Labo. Tu se tiveres filhos deles a estudarem aqui na Independente, na Imetro, tu se tiveres filhos deles a estudarem no Cangonjo, na Unia, tu vais notar que essas universidades vão mudar drasticamente. Por quê? Por causa da excelência que eles vão ter que exigir. Ele está a colocar o filho dele, ele não tem a missão de deformar, então enquanto não tiver lá nenhum deles, vão vos deformar. Por quê? Porque a intenção é mesmo deformar cada vez que passa, criar mentes de capta, para não conseguirem desenvolver uma capacidade crítica. Os nossos jovens não têm poder crítico, não conseguem desenvolver argumentos críticos. Olham tudo e aceitam tudo, isso é triste. É lastimável. Tu falas de manifestação, não aparecem. Por quê? Porque a nós foi imputado que não podemos falar de política. Se nós não falamos de política, quem vai falar de política? É do jeito que acontece na igreja. Os pastores dizem que são partidários, mas eles fazem política de bastidores, não aceitam bater no peito e fazer a política de forma a mostrar cara. Por quê? Porque isso que nos ensinaram que nós não podemos fazer política. Tu se dizeres que não podes fazer política, eu sou político, faço política, vou fazer das minhas. Mas se você meter o pé como sociedade civil, como igreja, todos os membros do governo, não sou governo, eu vou ter que entender que não, está errado, aqui é assim, porque o fulano está a pôr os pés. Então é necessário que todos nós ponhamos os nossos pés e façamos que o governo entenda que há necessidade sim de se investir em know-how, a nossa mente. Vamos investir. Vamos investir. E para todos aqueles presidentes de associações de universidades, qual é a mensagem que gostaria de deixar para eles? Aqueles que se recusam a fazerem parte, a se unirem por essa causa. Pronto, nós em parte entendemos porque é um projeto embrionário e como angolano nós temos benefícios a dúvidas. Enquanto a gente não ver aquilo concretizado, a gente não coloca os pés. Essa a gente ver o barco andar para que a gente possa também entrar. E isso é super normal, a gente entende porque muitos deles já viveram desilusões e dissabores. Mas a gente está aberto para receber todo mundo. A nossa luta, a nossa visão é essa, promover a visão juvenil. Ano passado, ministramos a formação grátis, tivemos curso de oratória, programação, tivemos a formação de hardware. Tivemos por aí 4 formações grátis que nós disponibilizamos como a UNEWA. E pedimos que venham. Mas só para estudantes da UNEWA? Não, para todos os estudantes universitários a nível nacional que quiserem fazer a formação, na altura, né, que podiam fazer, fizeram a mesma formação. E a gente ainda está aberto para receber todo mundo. Temos alguns programas a desenvolver, quem sabe um dia a gente passa a apresentar os mesmos. E agora também estamos a lutar agora para organizarmos a primeira simulação a nível nacional de uma cimeira, simulação de uma cimeira da União Africana. Vai ser no Palácio da Justiça, onde a gente vai ter os 54 embaixadores de África. Certo, então nós estamos a organizar a simulação da primeira cimeira da União Africana. Isso vai acontecer já? Vai acontecer já no Palácio da Justiça, dentro de 2 meses. Nós estamos a prever organizar no mês de maio, que é o mês de África. Já começamos agora com as audiências, já marcamos a audiência com 10 embaixadores. Estamos à espera das respostas, vamos ser recebidos por embaixadores de todos os países africanos, representados cá em Angola. Começamos agora pelo Botsuana, marcamos também com a embaixadora da Nigéria, do Benin, do Ghana, Togo, temos também da Côte d'Ivoire, temos do Mali também. E vamos ter os 50, esses são os que já marcamos. Vamos ter os 50 embaixadores presentes e 5 embaixadores que não fazem parte do continente africano. Embaixador da Federação Rússia, embaixadora dos Estados Unidos da América, teremos embaixadora da União Europeia, teremos embaixador de Portugal também. E estamos a contar também para termos o embaixador da França. Vamos ter eles lá, vão ver a simulação. Os países africanos serão representados por universidades. Cada universidade vão representar um país africano. Faremos uma simulação e esperemos contar com a presença de todos.
E será algo muito bom, muito bonito de se ver, porque os estudantes de Relações Internacionais, Ciências Políticas e os estudantes de Direito estarão em frente deste mesmo projeto. Fora isso, também temos a nossa conferência de imprensa próximo mês. Próximo mês, que dia exatamente? Está marcado para o dia 4. 4 de dia maio. 4, sim, de maio. Vamos organizar a nossa conferência de imprensa no Hotel Trópico. Para apresentar já o projeto, sim. O projeto. Sim. Vamos apresentar o projeto de forma oficial. Temos a conferência de imprensa, estamos a fazer já aquelas conversas de bastidor, organizar tudo para que possamos apresentar o projeto de forma oficial e a nossa visão e algumas informações que a gente não passou ainda aqui. A gente tenciona passar lá em primeira mão para todo mundo ouvir a mesma visão e a finalidade do projeto. Muito boa. Muito boa. Nós já estamos na reta final, mas eu vou repetir. Eu gostaria que você fosse lá, se subscrevesse no nosso canal no YouTube, Histórias com Vida, assim, toda ela juntinha, bem coladinha, tipo, unido lutemos pela paz. Aí, Histórias com Vida no YouTube, no Instagram, no Facebook, no TikTok. Vai lá, curta, compartilha com os amigos, comenta. Você que é estudante universitário, comenta. Vem aí, explique nos comentários como é que está a tua análise consoante a tua universidade, como é que andam as coisas, como é que são os professores. Você que é professor, pode lá comentar, porque nós queremos ouvir de ti qual é a tua observação. Mas agora, antes de terminarmos mesmo, eu vou pedir ao Batista? Não percebi. Batista. Eu queria chamar o outro nome. Ok. Ao Batista, para deixar aqui as redes sociais. E também a associação já tem, a União já tem a sua página para deixar aqui. Temos o nosso TikTok, temos o Instagram, temos o nosso Facebook. O Facebook é União Nacional dos Estudantes Universitários de Angola. TikTok é UNEWA Angola. Instagram também UNEWA_Angola. Ok. Então vai já lá, siga. Vai estar a par de tudo para você saber como é que a União está a trabalhar. Porque o que nós queremos é simplesmente desenvolver Angola. Como já sabem, eu que me falo sou a Rosa Vieira e hoje estive com o Escovalo, ou com o senhor Escovalo, Cambutinha, mas não é Cambuta porque ele é alto. Acho que são 1,89 m. 85. 1,85 m. Eu estou no 1,82 m. Que batotaram, vai lá discutir. Vamos ficar por aqui, mas não te esqueças, nós somos o podcast Histórias com Vida e nós damos voz a quem pode e você é de certeza que pode muito. Bora lá, tchau, tchau, fiquem bem, até a próxima.